Querido irmão, amada irmã em Cristo Jesus, graça e paz do nosso Senhor. Que privilégio podermos juntos nesta noite adorarmos ao Deus da nossa salvação, adorarmos ao Senhor Jesus Cristo, adorarmos impulsionados e movidos pelo Espírito Santo de Deus. O Salmo 150, verso 6 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! E é nesse desejo de louvarmos ao Senhor que eu convido você nesta noite para juntos prestarmos este culto de adoração, de celebração, de louvor, de gratidão ao nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Estamos antecipando-nos à data para a restrição estabelecida pelo decreto da excelentíssima senhora governadora do estado do Rio Grande do Norte, antecipando-nos não por medo, mas por cautela, por precaução, por cuidado pastoral com as ovelhas tão preciosas do Senhor Jesus. E fica a nossa recomendação: cautela, cuidado, o cumprimento de todos os itens do protocolo estabelecido: a máscara, o álcool gel, o distanciamento, aquilo que for necessário da nossa parte, façamos, que Deus com certeza fará a parte dele em livrar-nos, guardar-nos e até restabelecer-nos, se for o caso. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta noite nós queremos devotar os nossos corações na presença do nosso Deus, agradecidos a Ele pela vida. Quero agradecer uma oração por sua vida, por sua família, por nossa igreja, por nossos irmãos e amigos, para que a bênção de Deus venha sobre nós e venha sobre todos eles. Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo oportuno. Querido Deus, nosso amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós queremos, ó Deus, pedir permissão a Ti, ó Pai amado, para entrarmos na Tua presença, através do novo e vivo caminho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para adorar-Te diante da beleza da Tua santidade. Tu que és o Deus Altíssimo, glorioso, soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Recebe-nos na Tua presença, ó Deus, como adoradores, desejosos de Te adorar em espírito e em verdade. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, de que o Teu nome seja engrandecido, seja exaltado. Usa, ó Deus, o Teu servo hoje à noite, no poder, na instrumentalidade do Teu Espírito Santo, na ministração da Tua palavra. Toma o Teu servo, nosso irmão Vladimir, ó Deus, na graça, na unção, ó Deus, e fala aos nossos corações através do Teu servo. Nós somos gratos pelas famílias que estão assistindo, que estão participando, que estão oferecendo este culto juntamente conosco ao Senhor, pelos louvores que serão entoados. Ó Deus, por cada servo e serva do Senhor, que de coração grato e alegre prostra-se na Tua presença nesse instante, ó Deus, em adoração. Recebe o louvor, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja! Estamos mais uma vez aqui prontos para louvar e adorar o nome do Senhor. E gostaria de, nesta noite, profetizar na tua vida salvação, crescimento, intimidade com Deus. O que nós não podemos fazer é calar, é ficar calados. O que nós precisamos fazer cada dia é proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Louve ao Senhor agora e diga assim para Deus:
meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos dizer isso livremente, porque o Senhor nos dá essa certeza de que nós, cada dia, nós podemos confiar nas tuas promessas e nas tuas vitórias que o Senhor tem preparado para nós, Pai, porque o Senhor é a nossa vida, o Senhor é tudo para nós, é tudo para nossas vidas. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos aos nossos avisos da semana. Terça-feira nós não teremos a nossa reunião de oração presencial devido ao decreto Covid, porém o Ministério de Oração, juntamente com o pastor Tavares, está realizando momentos de oração. Esses momentos estão sendo realizados às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Você é o nosso convidado a estar intercedendo aí pelos outros aí durante todos os dias da semana. Domingo nós teremos nosso culto de celebração, porém esse culto será online devido ao novo decreto, está sendo realizado a partir das 18 horas através do nosso canal no YouTube. O primeiro congresso de mulheres da Igreja Batista, que seria realizado nos dias 5, 6 e 7, a próxima semana, está sendo cancelado nesses dias e em breve estaremos divulgando uma nova data para este congresso. Então fique atento aí, as mulheres fiquem atentos aí para o nosso primeiro congresso de mulheres, que será divulgado uma nova data posteriormente. O Ministério de Ação Social está arrecadando alimentos para a confecção de cestas básicas para a doação para as pessoas mais carentes. Se você sempre deseja de estar doando esses alimentos para a confecção dessas cestas, entre em contato diretamente com a irmã Norildo ou com o pastor Tavares. Então a sua doação será muito bem-vinda. Essa semana estamos fazendo a manutenção da igreja e pintura da igreja. Então nós estamos precisando de voluntários para estar ajudando nesta tarefa aí que está sendo realizada pela irmã Ivanise. Você pode entrar em contato diretamente com a irmã Ivanise ou com o pastor Tavares. Convidamos você a estar compartilhando o nosso canal no YouTube, como também o nosso perfil no Instagram. Não esqueça que essa também é uma maneira de você estar evangelizando aí seus amigos e familiares. Lembramos a todos vocês que a pandemia não acabou. Então use máscara, lave as mãos, evite aperto de mão, evite abraço, evite aglomerações e tenham todos os cuidados necessários. Pois nós almejamos ver você em breve e queria desejar a todos vocês
uma boa semana e que Deus vos abençoe. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença és tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Obrigado, Senhor. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Senhor, és tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Eu posso tocar, sentir a presença de Deus, e principalmente como igreja,
Porque nós recebemos um coração diferente a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador. E esse coração que nós recebemos como igreja nos fez uma família. E é isso que nós vamos cantar. Recebi um novo coração do Pai. Um coração regenerado. Um coração totalmente diferente. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso é para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido Amém. A palavra de Deus diz que cada um contribua conforme tiver proposto no coração. Está falando de dízimos e ofertas. Você quer ser uma pessoa abençoadora de vidas, que quer proclamar a palavra de Deus? Invista no reino. Porque nós já começamos a investir as nossas vidas, começamos a depositar as nossas vidas diante do Senhor, quando nós dissemos para Ele: Senhor, a minha vida pertence a Ti. 100% da minha vida pertence a Ti. Mas nós queremos ver outras vidas também conhecendo a Jesus Cristo como Salvador. Então contribua com a obra do Senhor, meu irmão. E diga para Ele essas palavras: venho, Senhor, minha vida oferecer como uma oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar.
Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos mais uma vez aqui para falar um pouco da porção da palavra do Senhor para os nossos corações. E hoje nós iremos falar sobre quando nossos olhos são abertos por Deus. Eu não sei se alguns de vocês já tiveram a experiência de fazer uma cirurgia dos olhos. Eu já fiz uma cirurgia de catarata, e antes dessa cirurgia eu enxergava horrível de um lado do olho, e isso me incomodava muito. E após ter feito essa cirurgia, o outro olho já ficou um pouco debilitado em relação ao que eu fiz a cirurgia. Esse da cirurgia está ótimo. Então a minha visão aumentou e muito, ficou ótima. Hoje nós iremos falar sobre uma situação que nós vimos na palavra de Deus. Logo após a crucificação de Jesus, Jesus Cristo foi crucificado, Jesus Cristo foi morto, foi sepultado. 3 dias depois, então, ele ressuscita, como nós sabemos. Mas algumas pessoas que não viram esse milagre da ressurreição, não presenciaram o Jesus ressurreto, eles ficaram tanto desanimados. E dentre essas pessoas estavam 2 homens que estavam indo a caminho de Emaús, totalmente desanimados, desistidos, voltando para suas casas, provavelmente. Emaús era uma vila que ficava a uns 11 quilômetros de Jerusalém. E é aí que se trata a nossa história. E enquanto eles estavam caminhando, eles estavam conversando e comentando sobre o ocorrido ali naquela cidade de Jerusalém, de como Jesus Cristo, o seu mestre, tinha sido maltratado e morto. E enquanto eles estavam conversando, um homem se aproximou deles e entrou na conversa. Ele disse: e vocês estão conversando sobre o quê? E talvez ele tenha dito bom dia. E aí, o que está acontecendo? E um deles, chamado Cleopas, disse: e você não está sabendo das coisas que aconteceram? Está próximo aqui de Jerusalém e você não se deu conta das coisas que têm acontecido?
Vocês não ouviram falar de um homem chamado Jesus, que era um homem de boas palavras, de palavras poderosas, um profeta, um homem de Deus, e que os líderes religiosos o pegaram e o mataram, o crucificaram? Você não está sabendo de nada disso? E de repente aquele homem virou para eles e disse: não, vocês é que não estão entendendo. Tudo isso que aconteceu com ele era necessário que acontecesse. Tudo isso que aconteceu com ele era para se cumprir as Escrituras. E a partir daquele momento aquele homem começou a explicar as Escrituras desde Moisés e os profetas. E pelo que nós podemos perceber, aquela conversa durou a viagem toda. A distância entre Jerusalém e Emaús era de mais ou menos 11 quilômetros. E com certeza aquele homem foi expondo para eles tudo aquilo. E quando chegou naquela vila de Emaús, aqueles homens provavelmente estavam tão empolgados que eles convidaram aquele seu companheiro de viagem que tinha ingressado na viagem com eles para ficar. Fique conosco. E nós vimos uma coisa interessante naquele texto, que a palavra de Deus diz que aqueles homens, quando convidaram aquele companheiro de viagem para comer com eles, jantar com eles, no versículo 30 disse: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? E naquele momento levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Coisa interessante, né? Nós podemos tirar algumas lições pensando nesse assunto quando os nossos olhos são abertos. Quando os nossos olhos eles estão prestes a ser abertos, a exposição das Escrituras a respeito do Messias traz ardência ao nosso coração. Aqueles homens, quando aquele homem que era Jesus se aproximou deles para perguntar informação, eles estavam tão cegos, eles estavam tão abatidos, eles estavam tão tristes que eles não conseguiam nem pensar nas Escrituras. E se eles pensassem um pouquinho a mais, eles lembrariam que o próprio Jesus tinha dito para eles que era necessário que o Filho do Homem fosse levado, fosse levantado, fosse colocado no madeiro, morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Só que eles estavam tão tristes, tão abatidos, que eles não lembraram desse fato, dessas coisas que Jesus Cristo tinha trazido para eles, tinha mostrado para eles. Então, quando nós começamos a permitir que a nossa visão sobre Deus ela seja aberta, a exposição das Escrituras a respeito do Messias traz ardência ao nosso coração. Então Jesus Cristo começou a expor a palavra para aqueles homens. E aquilo começou a trazer ânimo para eles. A palavra de Deus começou a trazer emoções fortes sobre Deus. Começou a mexer com os corações deles. Aquelas palavras vindas do próprio Jesus, que ele estava expondo a palavra de Deus, começou a trazer alento para aqueles homens, tanto que durante a viagem toda eles continuaram a ouvir. Nós precisamos pensar da mesma forma. Nós precisamos ter essa mesma disposição de ler a palavra de Deus não apenas como um conteúdo a mais, mas de ler a palavra de Deus e perguntar para nós mesmos o que o Senhor quer que nós aprendamos com esse texto. O que o Senhor quer que nós aprendamos com essa história?
Qual a lição prática que o Senhor quer trazer para a minha vida? O que essa palavra pode fazer de transformação, de mudança, pode trazer de mudança para a minha vida? Ore a Deus, para que Deus possa lhe mostrar isso. Aqueles homens, eles estavam muito desmotivados, mas a palavra começou a tocar no seu coração. E os seus olhos começaram então, seus olhos da fé, começaram então a ser abertos. Mas uma outra coisa também que nós percebemos aqui, quando os nossos olhos são abertos por Deus, é que a exposição das Escrituras e a presença do Jesus ressurreto abre nossa mente para o entendimento da palavra de Deus. A exposição das Escrituras e a presença do Jesus ressurreto abre nossas mentes para o entendimento da palavra de Deus. Aqueles homens, quando chegaram lá na vila, e eles olharam e disseram: mas puxa vida, os nossos corações não ardiam quando nós ouvimos ele falar sobre isso. Então faz com que os nossos corações ardam em chamas por causa do Evangelho. E também faz com que a nossa mente se abra para a realidade espiritual que está ao nosso redor. Então nós começamos a perceber as coisas ao nosso redor. Nós não temos apenas a limitação de ver o óbvio, mas nós começamos a enxergar mais as coisas espirituais. Lembrando que a própria palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. A própria palavra também diz lá em 1 João, em 1 Pedro, que diz que o diabo ele anda em derredor de nós, então nós temos que ficar alertas. Isso são coisas espirituais. E nós só podemos compreender isso quando nós começamos a meditar, a estudar, quando começamos a perceber o que a palavra de Deus tem para nós das coisas espirituais. E aí, quando nós lemos a palavra de Deus e Jesus ele se torna mais presente na nossa vida, então nós começamos a enxergar, a perceber as coisas ao nosso redor. Você já tem experimentado disso na sua vida? Você já tem permitido não somente a palavra de Deus tocar no seu coração, mas você já tem permitido também a presença do Jesus ressurreto ser real na sua vida, que o Espírito Santo de Deus ele haja no teu coração, para que você possa então experimentar das coisas, não somente do óbvio que você vê com esses olhos, mas também das coisas espirituais que estão cercando, que estão ao seu redor. Você já tem permitido? Experimente para que isso aconteça na sua vida. Deixe o Espírito Santo de Deus começar a tocar no teu coração, para você começar a perceber as coisas de Deus, que vão além da sua percepção, do que você vê, do que você sente, mas também você vai começar a ver e sentir com a fé, com aquilo que o Espírito Santo mostra no teu coração. Uma outra coisa também que nós vimos quando nossos olhos eles são abertos por Deus, é que a redenção que eles esperavam e que nós também esperamos, que aqueles dois homens esperavam para Israel, é um plano de Deus que engloba todo o universo corrompido pelo pecado, diferente daqueles homens. Aqueles homens eles tinham uma esperança terrena. Aqueles homens, eles esperavam, quando nós vimos no texto, eles disseram assim: você não está por dentro das coisas que estão acontecendo, não? Será que você não percebeu que aquele que era a esperança da redenção de Israel, ele foi morto? E agora nós estamos perdidos? Aquele que veio para tirar Israel das garras de Roma, morreu. Então a nossa esperança foi junto com ele. Aquele que vinha para expulsar os estrangeiros dali de Israel, daqui de Israel, aquele homem ele morreu, ele foi crucificado, foi morto.
E ainda umas mulheres disseram que viram, mas só que a gente não acredita muito nessa história, não. Nós não acreditamos, não. Então Jesus começou a mostrar para eles uma coisa bem maior, uma visão bem maior. E é essa visão que nós precisamos ter na nossa vida. E essa visão, ela se inicia quando o próprio Filho de Deus se tornou aquele que foi resgatado da morte. Ele foi o primeiro a ser resgatado da morte. E depois, quando ele resgatou, ele foi as primícias daqueles que foram resgatados da morte. Depois, logo depois, ele também nos resgatou. A própria palavra de Deus diz que ele nos resgatou para o reino do Filho do seu amor. Então a visão daqueles homens era uma visão pequena de reino. Eles estavam pensando no reino terreno. Eles estavam pensando no reino de Israel. Mas Jesus, ele veio para ser o rei e para estabelecer o seu reino invisível, primeiramente. E aqueles homens não estavam entendendo. Jesus Cristo, ele veio para estabelecer o seu reino invisível, mas ele vai estabelecer o seu reino terreno no futuro, quando nós estivermos todos com ele na Nova Jerusalém. Então aqueles homens não estavam entendendo. Mas só que não é somente eles que não entendem. Muitas pessoas hoje também não entendem. Muitas pessoas que têm passado por dificuldades, problemas como nós temos enfrentado agora, às vezes não dizem de palavras, mas dizem de pensamento. Onde é que está Deus? Enquanto tudo isso está acontecendo, eu pensei que Ele iria nos livrar de toda essa situação. Eu pensei que Ele iria nos livrar dessa doença. Eu pensei que Ele iria nos livrar dessa praga. Mas nós estamos passando por ela. E Jesus está dizendo, vocês não estão entendendo. Eu vim para dar vida a vocês, mas vida em abundância. E essa vida em abundância não é aqui. Aqui é apenas o começo. Vocês estão experimentando do reino, mas só que esse reino ainda é invisível. Esse reino, ele está acontecendo no coração de vocês. Esse reino está acontecendo na minha igreja, que está espalhada pelo mundo todo. Mas as bênçãos maiores estão ainda lá na frente. Quando esse reino realmente for estabelecido e ele se tornar visível, então não haverá mais males nenhum, não haverá mais doença, não haverá mais dor, não haverá mais nada disso. E aqueles homens, eles não estavam entendendo isso. Que Jesus Cristo, ele morreu, foi sepultado, mas ressuscitou para estabelecer um reino de paz invisível. E não um reino terreno naquele momento, assim também como não é hoje. O que decepciona muita gente. Então, quando os nossos olhos são abertos por Deus, nós não somente entendemos da exposição da Escritura sobre o Messias, que traz uma ardência para o nosso coração, que traz uma presença maior do Espírito Santo de Deus e de Jesus na nossa vida. E ela também nos mostra, ela também esclarece que esse reino que foi estabelecido por Jesus naquele dia é um reino invisível. Quando nós entendemos todas essas coisas, então acontece em nossos corações o que aconteceu com aqueles homens. Depois que ardeu o coração deles, depois que eles sentiram a presença de Deus, depois que eles perceberam que o reino que Jesus Cristo tinha estabelecido não era um reino terreno, mas invisível, então aquilo impulsionou aqueles homens a ir para Jerusalém para se unir aos outros irmãos para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus. Aqueles homens estavam fugindo de Jerusalém quando Jesus o encontrou. Mas agora, depois que eles perceberam quem estava conversando com eles e quem estava expondo a palavra para eles, o Jesus que transforma as vidas, transformou a vida daqueles homens, e eles naquele momento eles se levantaram e correram para Jerusalém para se unirem aos outros discípulos, para juntos pregar o Evangelho do reino
que é o Evangelho de Jesus, o Evangelho de salvação, o Evangelho transformador, o Evangelho restaurador, o Evangelho renovador, o Evangelho que faz diferença na vida de qualquer pessoa. E a pergunta para nós hoje: como é que estão os nossos olhos da fé? Como estão os nossos olhos da fé? Estão abertos? Nós podemos então perceber, nós podemos então entender, porque nós temos estudado a palavra de Deus, e quando nós estudamos a palavra de Deus, nós sentimos a presença de Deus na vida da gente, e quando nós sentimos essa presença de Deus na vida da gente real, então nós compreendemos que o reino que Jesus Cristo veio estabelecer nesse mundo não foi um reino terreno, mas um reino invisível. Um dia ele será visível, mas por enquanto é um reino que ele faz transformações, realiza transformações nos nossos corações. E ele nos prepara para nós nos encontrarmos com ele e estarmos com ele para sempre. Então tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui é momentâneo, mas um dia estaremos com ele. Quando nós compreendemos isso, quando você compreende isso, então aquela chama, aquele ardor no seu coração, aquela vontade de servir a Deus, de pregar a palavra de Deus, ela começa a aumentar, e você então vai querer se unir a outras pessoas que pensam da mesma forma para pregar esse evangelho e não se separar. Aqueles homens estavam se afastando da congregação do Senhor que estava lá em Jerusalém, mas agora eles estavam retornando para juntos divulgarem a palavra de Deus, porque os seus olhos tinham sido abertos, a sua visão tinha sido restaurada. Eles compreenderam agora o que era realmente o obedecer, o ide de Jesus, de pregar o evangelho a todas as pessoas. Você tem entendido isso? Você tem compreendido que você não está nesse mundo simplesmente porque um dia você disse: eu quero Jesus na minha vida, e aí você já tem Jesus no seu coração, aí você diz: agora eu não preciso mais fazer mais nada, aqui e ali eu faço uma leitura na Bíblia, aqui e ali eu faço as minhas orações, eu não preciso de comunhão com meus irmãos, porque eu consigo ser fortalecido por mim mesmo. Meu irmão, não é assim que funciona. Quando nós nos inteiramos da palavra de Deus, e essa palavra ela se torna algo transformador, ela nos faz sentir a presença de Deus na vida da gente, o que nos leva a compreender o nosso papel no reino do Senhor, que é de estar junto em comunhão e de pregar a palavra de Deus. E aí a ardência no coração da gente, de junto com os irmãos, propagar a palavra de Deus, ela acontece. Pense nisso e busque a presença de Deus. Pense nisso e permita, se os seus olhos não estão abertos para isso, permita que o Senhor abra o teu coração, abra os teus olhos e faça a diferença na sua vida, para que você possa também, com a palavra no teu coração, fazer a diferença na vida de outras pessoas. Que o Senhor te abençoe e que te dê uma semana de paz. Amém. E vamos celebrar ao Senhor, dizendo que nós o amamos de todo o coração, que Ele deu sentido à nossa vida, e por isso nós glorificamos seu nome. Você mudou meu jeito de pensar, você mudou meu jeito de agir, me deu sentido, você está comigo 24 horas, e ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade, pra te adorar, apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou, você morreu por mim naquela cruz, sua vergonha foi em meu favor, e hoje vivo pro meu Senhor em Cristo.
24 horas e ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou. Você mudou o meu caminho e hoje eu te encontrei. E eu não vivo mais sozinho, mais 24 horas e ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou. Tenham todos uma semana abençoada, que Deus te conduza em paz no decorrer dessa semana, cheia de bênçãos para a sua vida. Amém.